Vamos lá. Bom dia, Vou professora. colocar meu pendrive, tá? Eu vou ficar lendo e a gente comenta. Bom dia para todos. Desculpe a demora. Problemas aqui. Então, eu estava dizendo aqui, continuando, que eu já havia começado a falar, que a gente está com o prazer de ter a Alexia conosco, que retornou hoje, né? Alexia, seja bem-vinda. Então, falando sobre as sensações, eu estava dizendo que apesar, né, das evidências de que as sensações permitem que o ser humano perceba, que a gente perceba os sinais e objetos do mundo exterior, né, e suas propriedades, e também indícios dos nossos estados de organismo, né, essa tese ela foi sempre rejeitada, ela não era aceita pelos filósofos idealistas. Isso tem uma explicação, tá? Tem uma explicação. Qual é? É que naquele momento a filosofia ela era toda teocêntrica. Tudo que ocorria no mundo era atribuído a Deus. Eu dizia para as meninas assim, hoje a gente ainda vê pessoas pensando dessa forma, né? Eu entendo o quê? Que nós estudamos, né? A gente busca o conhecimento, vocês estão vendo? Então, a gente busca o conhecimento, mas a gente busca o conhecimento para quê? Tem que ter uma função o conhecimento, para nós vivermos melhor, para a gente ter mais saúde, para a gente saber a melhor forma, né? Uma alimentação mais adequada, a gente saber o que pode acontecer com as nossas crianças se nós não tivermos determinados cuidados, né? Se nós não acompanharmos. Então, existe um momento da vida, principalmente para quem tem criança, que a criança vai exigir muito. E quem foi buscar a criança fomos nós, não foi a criança que decidiu vir por obra e graça do Espírito Santo, não. Aconteceu na história anterior nossa, aconteceu alguma situação que fez com que nós engravidássemos e tivéssemos nossos filhos. Então, nós não podemos deixar as crianças soltas no mundo e achar que Deus vai dar conta. Não é por aí. Mas, apesar de tanta informação, hoje de manhã eu já vi, aliás, ontem à noite eu já vi no jornal, na televisão, eu nem vi, eu ouvi, porque eu não preciso ver a televisão, eu preciso escutar a notícia. E quando botam no jornal é para eu escutar, saber o que está acontecendo. Eu já ouvi que, apesar do Estado ter aberto, autorizado a abertura das escolas públicas, já os professores estão em paralisação. Por que eles não querem voltar? Porque não tem ainda, não está todo mundo vacinado. Em compensação, bem aqui fora a gente está vendo as mesas cheias com alunos nossos de terceiro grau, minha gente, batendo papo, 5, 6 pessoas numa mesa, batendo papo, rindo, sem máscara. Tá? Então, o que acontecia lá naquela época, lá na Grécia Antiga, ela tinha uma questão a ver com um contexto específico. Isso que eu estou falando para vocês é um outro contexto dos dias de hoje. E parece que as pessoas não tomam conhecimento, não querem tomar conhecimento disso. Por isso que se chama para alguns, né, de negacionistas, como se isso não existisse. Não sei se vocês viram, uma outra notícia é que está aumentando os casos em pessoas idosas. O que pode ser isso? Para mim preocupa, porque eu fui uma das primeiras, por conta da idade, a tomar vacina. Só que daqui a pouco, está fazendo um ano, eu estou precisando ser revacinada. E o pessoal de trás ainda não foi todo vacinado, nem a metade. Ainda sei que por vitaminas agora, aí, por exemplo, a população jovem, vou lá na praia, aí volta para casa onde tem uma Justamente, ainda tem isso, recontamina, às vezes, casos novamente. São Paulo está cheio de casos da Delta, Rio de Janeiro já tem que estar cheio de casos da Delta. A Fadinha ganhou lá em Tóquio, né? Veio de avião, chegou no Maranhão. Quem garante que várias pessoas que vieram com ela no mesmo avião lá do exterior, quantas conexões foram feitas, entrada e saída de passageiros, e chegar aqui, quantos vieram para Belém? Quem garante que ninguém está contaminado? Entendeu? Então, viver, a gente pode idealizar, inclusive quem gosta da teoria psicanalítica,
sabe que é um dos mecanismos de defesa. Eu posso idealizar, eu posso fantasiar, isso é humano, é o direito que nós temos. Tem um momento lá, no fim de semana, que eu olho para minha casa e digo assim, eu vou trocar aquele vaso, eu vou tirar dali, vou botar uma planta, ela vai ficar mais lindo. Antes de colocar, eu já visualizo aquilo naquele lugar. Isso é humano, é necessário. Eu percebi agora pensando assim, foi. Sem fome? Não foi fome aqui, ó. Meu God, desculpe, pessoal. Eu estava sem fone, desculpe. Era isso que eu estava querendo falar. Tipo assim, dava para lhe escutar, mas muito longe. Bom dia, professora. Desculpe, tá? Então, bem, eu comentava sobre essa questão dos filósofos idealistas, que é importante, a gente precisa utilizar desses mecanismos de defesa. A fantasia, a idealização, são necessárias para a nossa sobrevivência. Nós precisamos estar aí, só que hoje nós vivemos um outro momento. Essas questões têm momentos, mas nós, em outros momentos, a gente precisa estar na real, né? Trazer, se conscientizar de um contexto que nós estamos vivendo. Então, eu estava dizendo, olha, as escolas abriram, mas ontem os professores já da rede pública já entraram em paralisação. Por quê? Porque a maioria não está vacinada, tem muita gente sem vacina. Então, a gente está vendo aqui as mesas cheias de alunos, muitos sem máscara, batendo papo alegremente, nada contra, pessoal. Mas pelo menos a previsão, eu estou sem a máscara, porque eu estou com 2 alunas somente na sala, elas estão lá, na minha frente, lá além do meio da sala. Então a gente pode, embora eu esteja usando um material aqui que também não garante que não tenha, né, não esteja contaminado. Caiu? Cadê a minha máscara? Onde foi parar? Vem aqui para trás. Está aqui ela. Tá? Então, bem, retornando, eu vou repetir novamente, né, que apesar das evidências, né, que as sensações permitem que nós tenhamos, que nós possamos perceber sinais e refletir propriedades e indícios dos objetos do mundo exterior e também do nosso próprio corpo, como estados internos do nosso organismo, essa tese ela foi reiteradamente posta em dúvida na história da filosofia idealista, porque naquele momento, lá desses filósofos idealistas, a filosofia, o pensamento era teocêntrico, tudo era atribuído a Deus. O ser humano não era reconhecido. Lembrem lá de história da psicologia lá no primeiro semestre. Vocês ouviram isso. Então, para os filósofos idealistas, a fonte da nossa vida consciente não é constituída pelas sensações, imaginem só o absurdo, mas pelo estado interior da consciência e pela capacidade do conhecimento racional que são dados pela natureza, vejam só, independentes da afluência das informações, ou seja, da entrada da informação que chega do mundo exterior. É como se tudo que nós conhecêssemos já era trazido por nós dentro da nossa consciência. Olha aí o Freud, se já existisse, ia estar pulando lá, né? Quando leu isso, tá? Então, para eles, as sensações, esses estímulos do mundo exterior ou do nosso próprio corpo, isso não existia. O que só existia era uma consciência que já vinha, né, tipo assim, carregada com o necessário para o homem sobreviver. Tá? Então, essas concepções idealistas é que vão servir de base para a filosofia do racionalismo. Nessa filosofia, os processos psíquicos não são um produto do complexo desenvolvimento histórico. Quem é que fala nisso, nessa questão desse desenvolvimento histórico? É um teórico da psicologia chamado Vygotsky, né? Quando ele traz para nós todo esse processo, tudo que ocorreu, né, nesse processo de desenvolvimento da humanidade, né? E ele vai falar da complexidade que é isso. Pessoal, porque cada um tem uma história. Eu tenho uma história que é muito mais longa que a de vocês, né? Com satisfações, tristezas,
realizações ou não realizações, né? Enfim, e que é o que faz com que esse mundo seja tão diferente. Como as pessoas são diferentes. Eu digo sempre assim, a gente acompanha na coordenação esse período que passou agora nesse ano e meio, foi de uma fertilidade no curso de psicologia incrível, né? A professora Tati, ela teve bebê, parou de licença. A professora Amanda, antes do período de licença, já quis parar, já está com bebê. A professora Rose já está grávida. Então, isso são coisas assim que estão sendo mais específicas do curso de psicologia. Eu sei porque eu estou ali dentro. A gente está sabendo, né? Então, e outras coisas, né? Professores nossos que terminaram o doutorado, outros que perderam familiares com Covid, outros que passaram por enormes preocupações sem saber o que é que ia acontecer, né? Por exemplo, a nossa professora que teve bebê no período mais crítico da pandemia, ela precisou ir para um hospital para ter o bebê dela. E aí? Vocês já pensaram? Imaginem como é que fica internamente essa, né, quase mãe e este quase pai, quando pensa que tem que entrar no hospital para fazer isso. Pessoal, eu tenho que ir ver um dente, eu não vou porque eu tenho um pavor de ir num consultório dentário. Tá? Eu tenho até que extrair um aqui que quebrou todinho. Isso eu já estou há mais de 1 ano e meio. E eu não vou porque eu tenho um pavor, porque um colega do meu filho foi fazer um tratamento dentário, foi contaminado e morreu. Aí eles dizem, mãe, não vai. Se eu falar com a minha dentista, ela vai me dar o maior baile, porque eu estou com isto aberto na boca, embora seja tratado de canal já. Vocês entenderam? Então, é tudo isso. Como é que fica a ansiedade nesse momento todo? Como ficava lá atrás, lá na Grécia Antiga, quando eles não reconheciam os estados do organismo, esses estados internos do organismo. Hoje não, o que a gente mais ouve falar em sala de aula, até no meu WhatsApp e no NAP, que eu sou do NAP, é sobre essa questão da ansiedade. Cresceu, pessoal, cresceu. A gente vê muita gente utilizando de medicação para poder segurar esses estados do organismo. Bem, então, como eu falei, é essa filosofia que vai dar origem ao racionalismo, a filosofia do racionalismo. Só avisando para vocês, esse material, o livro, vai ser colocado na plataforma e eu vou colocar também esses slides, tá? Eu não quis mais mexer para entrar, para não dar mais bug e atrasar a nossa aula. Então, o que vai dizer a filosofia do racionalismo? Ou seja, ele já não olha só para o ideal, ele já olha para o real, para a razão. Ele vai dizer que os processos psíquicos, ainda de forma enganosa, eles vão dizer que os processos psíquicos não são um produto do complexo desenvolvimento histórico. E os adeptos dessa filosofia do racionalismo interpretavam erroneamente a consciência e a razão como uma propriedade primária e inexplicável do espírito humano. Claro, por que era inexplicável? Porque ninguém até então, né, se ocupava em buscar uma explicação. Era o que eles pensavam e era o que estava colocado e ponto. Todos aceitavam. Então, hoje, o que é que a gente vê? A ciência moderna, já de algum tempo, já século XX, rejeita radicalmente essa tese. Tá? Então, vamos lá. O que é a sensação, conceitualmente? O que vocês acham que é a sensação? Eu acho que, no dia a dia, eu acho que a gente atribui a ela aquilo que eu sinto. Por exemplo, eu estou com raiva de alguém, é uma sensação. E às vezes as pessoas podem. Na verdade, eu acho que a gente pode até confundir sensação com emoção, não sei. Aí. Mas acho que talvez não seja isso. Eu acho que essa, meu Deus, não sei, não saiu a sensação.
Pelo amor de Deus. Pronto. É que eu não estava aparecendo aqui, sim. Pois é, eu acho que no dia a dia, talvez a gente confunda a sensação com a emoção e né? Você, Alexia. A reação que eu tenho do estímulo que você recebe diariamente. Isso. Todas as duas estão certas, na verdade. A gente acaba misturando a sensação com a emoção. E não deixa de ser, porque a sensação ela vai trazer para nós isso que a Alexia falou, né? É isso que está fora, que é trazido para nós, que vai tanto para o nosso consciente, como vai ter um reflexo no nosso organismo. É impossível nós pensarmos uma situação que nós vivemos de tristeza e não sentirmos, o nosso organismo sente, pessoal. Tá? Tem pessoas, isso até se chama de comiseração, tem pessoas que parece que gostam de pensar no que é ruim, de sofrer, então sofre sem necessidade. O que é que se diz hoje? O próprio Skinner, é do que eu falava na aula passada, que também já pedi, que aliás não foi uma aula, foi uma conversa só, tá, pessoal? Apresentação dos planos, do plano de ensino. A gente falava sobre essa questão da emoção, né? A gente tem vários teóricos na psicologia. Lindamente, o Freud colocou os mecanismos de defesa. Eu acho que é a base de tudo hoje na psicologia. É inegável, olha a palavra, quando a gente sabe que a negação é o mecanismo de defesa mais presente nas nossas relações. Se a mãe da gente perguntasse, Eline, você fez tal coisa, eu já ia dizendo não. A negação parece que ela não nos dá condições de pensar se aquilo aconteceu, se aquilo ocorreu ou não. A gente logo já está com a palavrinha não na frente, né? Então, eu acho que isso é importante, por exemplo, quando a gente dá psicologia da saúde nos cursos de enfermagem, de fisioterapia, tem a psicologia da saúde. Nós precisamos falar disso para esses futuros profissionais da enfermagem da saúde. Sabem por quê? Porque quando chega lá, no hospital, que a criatura está internada e que ela vai dizer, eu não quero tomar esse remédio. Às vezes o profissional da saúde diz, não, você tem que tomar, o médico mandou, você tem que tomar. Não, essa não é a forma de abordar. Não é eu ir e reprimir aquilo. Eu não sei a história dele anterior. Eu não sei por que ele está dizendo que não quer tomar aquele remédio, não quer tomar aquela injeção. Então, nós apresentamos toda a teoria freudiana, né? E apontando como isso ocorre na saúde, a negação, a idealização, a fantasia. Por exemplo, você vai num médico e aí o médico diz, olha, você tem que fazer tal tratamento, a pessoa depois comenta assim, não, eu não vou fantasiar porque Deus vai me curar. O que é isso? Né? Onde é que ficou o conhecimento? Então, isso é interessante, eles gostam muito quando a gente coloca lá. Só que em seguida vem a teoria skinneriana. Então, o que é que nós vamos dizer? Como abordar aquela situação? Né? Não, professora, é que eu ia só falar nesse caso do remédio e tal. É que uma vez. Você está escutando? Estou escutando, pode falar. É que uma vez, eu era pequena ainda, eu era criancinha, na Unimed, gente, eu vou falar. Na Unimed, eu tava doente e eu precisava tomar um remédio no copinho, e ele era muito ruim. E aí eu falei, eu não quero tomar. Aí a enfermeira, ou é isso ou é injeção. Eu falei, Olha, Luiz, o controle aversivo. Ela está dizendo, só passar um minutinho, depois você complementa. Ela está dizendo que uma vez ela foi à Unimed e a enfermeira veio com um copinho de um remédio que todos eles são horrorosos, eu detesto remédio, né? E aí ela disse para a enfermeira, eu não quero tomar. Ela disse, ou é isso ou é injeção. Isso é controle aversivo, pessoal. Entendeu, Luiz? Quando eu estou falando que aí a teoria skinneriana vem para dizer para nós assim, não, a nossa forma de intervenção é diferente.
Eu não estou dizendo aqui, por favor, que a teoria psicanalítica não tem a forma de intervenção, tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês como uma e outra se complementam. Todas elas se complementam. Nós precisamos escolher uma, tá? Mas eu sou analista do comportamento, mas eu admiro profundamente a teoria psicanalítica. Agora, eu consigo, é muito legal quando a gente precisa ir para a sala de aula, para um curso, como eu disse para vocês, de enfermagem ou fisioterapia, que a gente sabe que muita gente aprende lá em casa a usar de controle aversivo, a pessoa não sabe que está sendo aversiva, né? Eu atendi uma vez aqui no NAP, uma aluna de um outro curso, que ela foi encaminhada para um hospital. E ela, nesse hospital, tinha os andares e ela ficava, não era aqui em Belém, ela ficava no andar X lá. E lá nesse andar, ela tinha a pessoa que era a preceptora dela, a profissional que acompanhava, era uma profissional da enfermagem. Só que tinha uma chefa de todos os preceptores. E essa chefa começou nessas subidas para os outros andares, ela discordou de alguma coisa que estava acontecendo e ela marcou cerrada esta moça. Ela foi muito aversiva com ela reprimia, ela chamava atenção, ficou quase, caracterizando quase um assédio moral, vou dizer para vocês. Esta moça entrou numa crise de, primeiro, uma fobia, ela começou a ter medo de voltar para o hospital, daqui a pouco se transformou num pânico e ela não conseguia entrar. A mãe dela ia com ela, chegava na porta, ela chorava, ela tinha que voltar para casa. Olha o jeito que nós tivemos que dar para informar quando isso acontece. A gente tem, quando ela chega para nós, a gente tem que informar a direção da situação que ocorreu com aquela pessoa. Porque nós corremos o risco, vejam só, a gente corre o risco de, se forçar essa pessoa a entrar lá, ainda em crise de pânico, ela pode surtar. Não é que ela queira sentir isso, ninguém quer entrar em depressão. Depressão é uma das piores coisas do mundo. Eu falo porque eu sei, né? Eu já vivi isso. Depressão é uma das piores coisas do mundo. Você viver todo o tempo da sua vida triste. Então, a gente precisa entender que as pessoas sentem e cada um de nós vai sentir a partir da sua história de vida. Então, como eu digo, o Skinner, que eu adoro, eu acho que o reforço positivo é fundamental nas nossas vidas. A gente precisa, em um momento, a gente vê uma pessoa dizer: ô Alexia, seja bem-vinda, que bom lhe ver de novo. Eu lembro da Alexia antes de trancar, né? A Fernanda não conhecia ainda a Alexia, né? É uma aluna que retornou agora. Então, é muito bom a gente olhar e dizer assim: puxa, Eline, olha que óculos bonito teu agora, adorei esse teu óculos. Trocaste? Eu digo, troquei, eu já tinha armação, mas troquei na marra, porque fui fazer exame de Detran e eu não enxerguei bolhufas lá no teste que a médica oftalmologista lá me passou. E eu disse para ela: ah, doutora, meu óculos está vencido. Eu ia negar? Não. Eu disse: não vou enxergar, não enxergo para longe, pensei, ó, que é o outro, né, que está aqui dentro. Tá? Então, a sensação, conceitualmente, a gente tem um conceito do Luria, em 1979, ele diz que a sensação é a fonte de conhecimento que coloca o homem em contato com o mundo exterior através dos órgãos dos sentidos. Mas vejam só, vou voltar a falar, não são apenas aqueles 5 órgãos dos sentidos, a gente vai ver na frente. O Myers, em 2003, vai dizer, com uma visão mais física, ele vai dizer que a sensação é a detecção da energia física do ambiente e codificada como sinais neurais, ou seja, é essa energia física que entra via as sensações, vai para o nosso cérebro e lá ela é codificada. Tá?
Enfim, aí a gente vai saber o que é alegria, tristeza, gostei, não gostei. Isso que significa codificar. É quando eu nomeio o que aquilo significou para mim, né? Por exemplo, vocês devem estar com problema de entrar na plataforma. Né, gente? Eu já mandei 500 vezes, já repeti outras 500. Eu não sei qual é o problema, ainda não tive essa explicação. Porque alguns alunos não estão tendo acesso. Mas isso diariamente, desde segunda-feira, está chegando e a gente encaminha para o suporte todos os nomes. Inclusive, a gente está mandando já de novo. O nome de quem já enviou está enviando de novo. Então, nesse momento que esse estímulo chega no nosso cérebro, a gente chama isso de processamento ascendente, ou bottom-up. B-O-T-T-O-M, tracinho U-P, que é essa entrada. É quando ela chega no nosso cérebro, nessa nossa cabecinha fantástica, que assim como a gente sente, a gente também cria coisas que nós não estamos sentindo. Tá? Então, o que é esse processamento ascendente? Ele vai dizer que é a análise sensorial que começa no nível de entrada, ou seja, qualquer informação que chegue aqui em cima, né, a gente chama isso de análise sensorial. Então, eu estou aqui nesse lugar morrendo de frio. Então, esse processamento ascendente dessa temperatura chegou lá e eu já codifiquei qual foi a informação que eu registrei. E aqui está muito gelado, eu estou morrendo de frio. Ontem eu acabei tendo que pedir para desligar isso. Daqui a pouco, deixa eu passar mais para vocês. Por exemplo, tem algumas coisas que originalmente a gente não poderia detectar o sinal. Vocês conhecem algum? Teria um exemplo de alguma coisa que a gente não teria como identificar, dizer, codificar, isso é o cheiro de tal coisa? De primeira? Hã? De primeira no geral, tipo, Não, de primeira. Se eu não sinto, como é que eu vou codificar? o cheiro de gás vazando. Exatamente. Fernanda falou aqui, pessoal, o cheiro do gás. O gás, esse gás de cozinha, ele não tem cheiro. Vocês já pensaram se a gente lá em Salinas, o nosso fogão pega lá uma ventania, que é comum de Salinas, estava uma delícia em julho, minha gente. Esse forno daqui está terrível. Ou é assim, gelado, ou a gente está na fornalha. Então, criaram um cheiro para o gás, que é para que a gente possa identificar. Ai, está fugindo o gás, e corra lá e veja o que nós deixamos aberto. Nós precisamos, por quê? Se não tiver o cheiro, não vai haver análise sensorial. Eu não vou identificar aquilo, eu não vou codificar. Porque no momento que eu codifico, aí o cérebro, na mesma hora, mas aí nós vamos falar disso depois, que é o processo de percepção, ele então discorre e desliga o gás. Entendeu? E só que isso aí acontece com uma rapidez incrível. Claro, para quem está com essas funções neurológicas no estado de saúde geral. Isso não vai acontecer para quem está com algum problema de anemia, que já tem uma certa lentidão, já não tem essa agilidade. Uma pessoa de mais idade, que não seja a Eline até hoje, né? Que a Eline sobe e desce a escada lá em casa todo o tempo, né? Enfim, que a gente precisa dar conta. Eu digo assim, hoje o fulano, eu marquei para 11 horas, mas eu marquei para fulano 8 horas da manhã. Aí quando eu cheguei, eu disse para a Alexia, puxa, Alexia, não está nem no meu horário de trabalho, eram 7h15 da manhã, a Alexia chegou. Logo depois, quando tu saíste, já tinha outro chegando. E depois já tinha outro chegando. Quando deu 8h45, eu disse, Irandi, eu tenho que ir para a sala de aula, senão eu vou chegar atrasada. Não, professor, é um minutinho. Então, é isso aí que a gente precisa estar com essas funções neurológicas preservadas para a gente dar conta, né, de tudo, porque os estímulos estão entrando. Então, falando em estímulo, independentemente da escolha de abordagem, e eu vou bater nessa tecla de abordagem, pessoal, porque nós não podemos funcionar só naquele livrinho da nossa teoria. Independentemente da nossa abordagem, nós precisamos conhecer tudo isso que vocês estão vendo, que muitos acham que não tem
razão nenhuma de estar no curso de psicologia, porque vai nos trazer informações. Porque quando a gente percebe, nós reunimos tudo que nós já vimos sobre aquilo e vem a decisão, ocorre a tomada de decisão. Tá? Se vocês precisam entender, pode desligar, que está geladíssimo. Já estou aqui precisando de uma carrada de hidratante. A Alexia está com casaco, muito feia essa sala. Entendeu? Então, o que nós conhecíamos antes, quando eu disse para vocês que é a fonte de conhecimentos que coloca o homem em contato com o mundo exterior através dos órgãos de sentidos. Quantos órgãos de sentidos nós conhecemos? Aqui elas já responderam, né? São 5. Tato, visão, olfato, paladar e audição. Isso tudo. Era assim, só isso que se conhecia. No meu curso primário ainda, todo mundo sabe que eu sou idosa, me orgulho de ser e continuar podendo trabalhar, ter a minha independência, né? Não só financeira, como a minha independência mesmo pessoal na condução da minha vida, embora eu respeite profundamente meus filhos, né? Se eu vou para algum lugar, eles são avisados, eu informo, não é aviso, eu digo, olha, eu vou para tal lugar. Hoje eu tenho uma festa bonita para ir. Desde ontem eu já falei, né? Já falei ontem, estou animadésima, já pensando na minha noite hoje. Então, daí a gente vai falar que teorias existiam nesse momento, o que era conhecido nesse momento lá na Grécia Antiga. Se conhecia 2 tipos de teorias. Eram as teorias receptora das sensações e teoria refletora das sensações. O que era a teoria receptora? Receptor, a gente pensa logo em receptáculo, né? Receptáculo é alguma coisa que a gente só deposita. Vocês já devem ter ouvido falar nisso quando falaram para vocês de Paulo Freire, né? Aquele famoso método que ele chamava de café com leite. O conhecimento era como se o professor chegasse com uma bandejinha e o café com leite entregava para o aluno. E tudo era o professor que fazia, né? Hoje, quando a gente acredita, eu acredito nisso mesmo, que quando a gente está falando aqui, vocês estão viajando, não apenas, como eu acabei de falar, na festa que eu vou ter daqui a pouco, no meu caso, vocês, no que vocês já deram, vocês começam a associar algumas informações, vocês vão buscar lá na memória de vocês, que é um outro processo psicológico básico, né? Que a gente só vai ver no fim, né? E vocês estão juntando isso tudo, vocês não estão apenas recebendo de bandeja o que a gente está falando. Então, a teoria receptora das sensações é o que diz que um órgão dos sentidos, que seriam os receptores, reagiria passivamente às influências dos estímulos, sendo essa relação passiva constituída pelas sensações correspondentes. Eles admitiam sensações, já é um passo pequeno, mas já é. Agora eles já admitem as sensações, só que eles admitem como sendo uma influência, uma reação passiva. Ou seja, nesse caso, provavelmente, eles só aceitavam que aconteceu um evento triste, eu choro. Aconteceu uma questão lá com a minha amiga, eu fico triste. Ou seja, já é um passo muito curto, muito pequeno, para falar da emoção, para considerar esse humano que até então não existia. Para eles não existia. Vejam só, quantos séculos a gente passou para chegar nessa coisa do humano, né? De considerar que esse mundo ele só vai valer a pena se ele for pensado para o homem. Como é que nós estamos nos sentindo agora? A gente está, eu pelo menos, me sentindo como se não existisse uma população, né, com pessoas tão diferentes, com pessoas numa situação legal de vida.
outros com uma situação legal, mas com muito trabalho, e outros numa situação muito difícil, até de fome. Né? E a gente vai reagir igual a todos? Não vai. Por isso é que eu acho que ser ter uma função num país, aquela função tem que ouvir a todos, independentemente de eu acreditar que exista ou não. Né? Ou seja, então, nós não reagimos passivamente, até porque reagir exige uma ação. Embora a passividade pode ser ação também. Eu posso escutar uma situação que aconteceu com um amigo meu, eu sei que ele está falando a verdade, todo mundo diz que o que ele diz não é verdade e eu me calo. Isso aí é uma reação passiva minha. Eu me calei, eu não defendi o meu amigo. Entendeu? Mas nesse caso aqui, não. Eles até consideram que existia influência das sensações, mas que a reação era passiva. Ou seja, eles, na verdade, eles não reconheciam esse homem. Não havia o reconhecimento por conta de um conhecimento todo baseado em uma teoria teocêntrica, num pensamento teocêntrico. Só que essa teoria receptora, ela vai servir de base a outra teoria, que é aquela segunda que eu falei, que é a teoria reflectora das sensações. Eu coloco reflectora porque é como está lá no livro que vai ser colocado na plataforma, tá, pessoal? Mas eu tenho um colaborador para passar, porque na verdade, quando foi criado o Teams, era para já ir direto para a plataforma de estudo. Nem sempre isso acontece. Eu estava conversando com uma professora, ela disse, professora, eu não sei por que os meus eu não preciso passar para o YouTube para passar para outro. E eu falava ontem, explicava ontem. Quando o professor traz o notebook dele, ele pode deixar o notebook aqui, ligar aqui na internet da Examas, que queira ou não, acreditem, super potente. A internet das nossas casas a potência dela é muito baixa se comparar com a da Examas. Nós em casa a gente é capaz de passar 6, 8 horas ou 4 horas passando uma aula de 2 tempos para a plataforma de estudo. Aqui não. Se a internet estiver legal, o professor está dando a aula na outra sala, ele liga lá e já está transmitindo. Quando acaba a aula dele daqui, a aula já foi para a plataforma de estudo. Não sei porquê. Tá? Eu não sei porquê. E isso provoca muita ansiedade para o professor quando essa coisa demora aí. O que é que vai dizer a teoria reflectora das sensações? Ela indica já uma coisa que vai ser fundamental, né, para o avanço do conhecimento, que é o caráter ativo das sensações. O que significa isso? Vejam só, o que eu dizia há pouco. A teoria que eu escolher para a clínica pode nem falar em estímulo. Isso, na verdade, é muito utilizado mais pela teoria skinneriana. Mas nós não podemos negar que a gente está rodeado de estímulos. A luz dessa sala é um estímulo. Tá? O que é que ele indica para nós, hein? Não sei se vocês fazem isso. Qual é a informação que a gente tem acerca dessa luz fria, essa luz branca? Desculpa, eu não estou ouvindo. Que está de dia. Ou também pode dizer assim, olha, muito cuidado com a pele. Ela também prejudica muito a nossa pele. Ela resseca. Tá? Então, por exemplo, eu estou sem hidratante dos braços. Realmente eu preciso comprar. Mas eu não saio sem o meu filtro solar. Porque essa luz, ela queima, ela traz manchas. Você que é branquinha, principalmente. Quando falando sobre isso das percepções, por exemplo, a luz, eu não sei se esse é no caso, mas eu estava passando pelo corredor, quando eu chego mais ou menos ali na cantina, eu dou uma olhada perto da janela e se estiver ligada, eu já penso que ou tem alguém aqui ou já ligaram ali. Aí quando está apagada não, eu sei que eu, por exemplo, posso ir no banheiro, que eu posso ir na cantina. Já traz a informação. Traz a informação. Porque aí, dependendo do que estiver acontecendo, eu tenho uma reação diferente. Justamente.
É por isso que ontem, o que a Fernanda está falando, ela está dizendo que quando ela vem aqui fora, que ela vê a janela aqui, ela vê que tem luz dentro, ela pensa que pode ter gente já na sala, que o ar pode estar ligado dentro da sala, então ela já vem para cá. Quando ela vem e que ela não vê luz aqui dentro dessa sala, pela janela, pelo vidro, ela diz, ainda dá tempo de eu tomar uma água, de eu ir no toalete. Então, vejam só, isso tudo é estímulo. E a gente vive rodeado de estímulo. Mas ela falou de uma outra coisa que é importante. Eu vou aqui ficar sempre fazendo uma voltinha lá atrás. Como ela aprendeu isso? Ela aprendeu por associação. Né? Ou seja, quando ela começou, ela até via a luz acesa, ela vinha ver, será que a professora já está na sala de aula? Aí olha para o relógio, não. A luz está acesa, mas ainda dá tempo de eu ir no toalete. Depois ela passou a ver que toda vez que a luz estava apagada, não tinha ninguém, nem professor, desculpe, nem aluno. Aí dava tempo dela tomar água ou ir ao toalete. Então, a gente vai aprendendo. A nossa vida, todos esses estímulos que estão trazendo informação para nós a todo tempo. Vocês, talvez hoje, vocês são muito jovens, vocês ainda não deem assim tanta importância. A Edna não está hoje com a gente ainda, né? Ah, tá. Bom dia, Edna, estou te vendo. Viu? A gente talvez não dê, vocês não deem mais jovens tanta importância para isso. Mas eu francamente, tem uma coisa que a psicologia me complementou, que é aproveitar tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, aproveitar no sentido assim de viver, né? De usar aquilo como alguma coisa boa para mim. Vocês pensam que eu vou no Face só para ver umas coisinhas lá que aparecem? Não. Eu adoro entrar eu tenho um monte de gente que eu já curti que fala de planta, como cuidar das plantas, como cuidar de uma rosa do deserto, que eu estou aprendendo agora, né? Um crochê, uma bolsa de crochê, meu Deus do céu, um casaco de crochê, adoro crochê. Então, tudo, aí eu penso assim, puxa vida, queria fazer isso tudo, mas eu acho que eu já não tenho tanto tempo para isso. Aí eu penso, um dia desses eu estava em Salinas, me ligaram de um cartão fazendo uma proposta de se eu colocasse todo mês uma importância X, eu não sei quanto era, R$20, sei lá quanto, que em 5 anos eu teria tanto, 10 anos eu teria tanto. Eu estou lá sentada na minha cadeira, no calçadão lá do Maçari, com um vento que era uma maravilha. Eu disse, minha filha, você vai me desculpar, mas com a idade que eu estou, eu não quero mais guardar R$20 por mês. Para daqui a 10 anos, eu lá sei como é que eu vou estar lá daqui a 10 anos. Se eu estou de bengala, se eu estou gaga, se eu estou como é que estou. Não, olha, eu quero mais aproveitar a minha vida. Você sabe onde eu estou? Ela, não, minha senhora, não sei. Eu disse, eu estou numa praia linda na minha cidade. E ela perguntou, e de onde a senhora é? Eu disse, de Belém. Ah, eu tenho uma amiga que agora ela foi de férias para Belém, trabalha comigo aqui. Onde a senhora está? Eu disse, em Salinas. Ela disse, é para esse lugar que a minha amiga foi. Ela disse, aqui nós estamos congelando. Eu disse, aqui eu estou num vento bom. Ela disse, olha, eu lhe entendo. Entendeu? Então, são formas de pensar. É que eu digo, a gente não pode nunca fugir do contexto. Eu não vou pensar a vida do outro a partir da minha vida. Não. Se eu estou na clínica, ou se eu estou no hospital, ou se eu estou na escola, eu tenho que pensar aquela pessoa a partir do contexto dele. O que é possível fazer para ele. Oi, quem é? Cadê a Lu? Oi, professora, sou Oi, eu, Luana. Diga. A senhora colocou essa fala e eu lembrei também que, tipo assim, por exemplo, no nosso contexto social de hoje em dia, tem pessoas que elas colocam a opinião delas acima das outras. E por muitas vezes eu fico pensando isso, desculpa, isso é um raciocínio meio que lógico que a minha cabeça faz, que é tipo assim, você vive em outro contexto que não é o meu. Você, por muitas vezes, tipo assim, eu me pego pensando, a pessoa nasceu em uma época diferente da minha. A pessoa, por exemplo, é meu pai, meu tio, meu primo, sei lá, nasceu em uma época totalmente diferente da minha. Eu não sei o contexto que você vive, eu não sei como você vive a sua vida.
Mas Verdade. vamos chegar, vamos conversar, vamos colocar os pingos nos is, digamos assim. E tipo assim, beleza, isso daqui é a sua vida, isso daqui é a minha. São opiniões diferentes, são contextos de vidas diferentes. Então, no mínimo, a gente precisa ter respeito No um mínimo, pelo outro. precisa ter respeito. Respeito pela opinião do outro. Sim. Eu só posso falar de mim, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, tanto a docência como a coordenação me ensinou muito. Eu acho que eu exercito o autocontrole, a paciência todo o tempo. Mas o desrespeito eu não consigo, sabe, aceitar. Então, a gente ser solicitada para dar, foram 3 informações, 2 eu passei, falei, digitei, e uma delas era, eu tinha que enviar um calendário que havia sido solicitado. Eu ainda não tinha na internet, pedi que enviasse, não foi enviado. No outro dia eu perguntei, aí a moça veio, em vez dela enviar para o e-mail, ela imprimiu e botou na minha mesa. Aí chega a pessoa que pediu, aí ele coloca, uma coisa assim. Olha, deixa eu lhe mostrar. Eu lhe pedi, a senhora não mandou, e a minha colega já enviou. Bolas, né? Aí, a forma como foi colocado, eu disse para ele, calma no Brasil. Eu tinha 4 chefes no meu trabalho. Agora eu só tenho 2. Não foi possível enviar, porque não foi só você que pediu informação. Eu estou aqui cheia de coisa para informar, para mandar aluno que não consegue entrar na plataforma. Bola, se recebeu, que bom que a minha colega mandou e ponto. Eu, pelo menos, faria isso. Sabe o que ele disse para mim? Calma, não se estresse. Não, aí ele ficou, calma, não se estresse. Aí que eu me estressei. Eu disse negativo, eu tenho o direito de me estressar, porque você não falou da forma correta comigo. Eu respondi as 2 perguntas que você fez. Depois tem um detalhe, eu ainda perguntei para o meu colega, está no site o calendário? Ele disse, não, professora, porque foi liberado no sábado, esse calendário. Isso foi pedido na segunda e a saída dele lá foi na terça de manhã. Então, uma das coisas que eu noto, tá, Luana, é assim, eu vim, né, durante o meu desenvolvimento, eu convivi muito com avô que nem era avô, mas era uma criatura assim perfeita, adorável, meu avô, porque ele não era o pai da minha mãe. Mas a gente conversava muito. O que eu vejo hoje, eu não sei se é a vida que as pessoas estão tendo, essa vida agoniada, muito preocupada, com muita dificuldade. As pessoas mais velhas parece que não tem mais nada para ensinar, né? O ensinar a interação, a ensinar o afeto. Por que confundiram ter idade com imposição, com impor? Tem que ser a forma que eu aprendi aqui, está certo? Que é isso? Eu estou vivendo, eu estou fazendo o que aqui? Eu não avanço, né? Eu tenho uma relação com os meus filhos, não é uma relação de amiguinho, mas eu troco ideias com eles, eu peço para eles opinião, né? Eu só não posso pedir opinião para minha filha sobre a coordenação do curso. Não posso me queixar, porque ela diz, eu não quero te ouvir, porque tu sabe que por mim tu não estava nessa coordenação. Mas com meu filho eu converso, porque ele até ri quando ele ouve ela dizer isso, né? Mas eu dou razão, é uma opinião dela e ponto, ela também tem o direito. Mas eu acho isso, sabe, Luana, eu acho que hoje é um momento, eu não sei o que está acontecendo. Bom dia, é que está todo, seja bem-vinda. Como é o seu nome? Desculpa. Miriam, você está... Vivian. Primeira vez, Vivian? Você já era da turma? Não. Eu vou pegar essa número depois. Mas o que é? Transferência? Transferência. Ah, transferência. Você era de onde? Não. Ah, nós temos uma aluna nova, Vivian. Seja bem-vinda, Vivian, viu? Tá? A nossa disciplina é Processos Psicológicos Básicos 2. Não sei se você vai estranhar a minha forma de dar aula. Eu costumo trazer muito exemplo, falar de coisas que eu vi, que eu vivi.
E eu digo sempre para os meus alunos que eu não posso falar da vida de vocês, eu não conheço. O exemplo que eu trouxer vai ser de coisas que eu vivi da minha vida. Até porque eu aprendi que não se fala mal da vida dos outros. Até porque não existe o mal, cada um vive. É aquilo, tá, Luana, que a gente dizia, cada um vive da forma que é possível viver. Cada um. Eu tive uma professora adorável, até hoje eu lembro dela, Edilza Lobato, na UNAMA, fiz meu curso lá, no tempo que era a UNAMA. Foi uma delícia o nosso curso. Que ela dizia, cada um é cada qual. Então nós precisamos, e tomem isso como exemplo. A gente vai vivendo, eu não vou dizer envelhecendo, não. A gente vai amadurecendo. E nós temos que exercitar a tolerância. O mal do mundo hoje é a falta de tolerância. Cada um traz o que aprendeu. Mas na clínica vocês vão ver que a pessoa chega com uma queixa que está relacionada à vida dela. Ela não sabe se é inconsciente, se é consciente, se é comportamental, se é isso, se é aquilo. Ela não sabe nada disso. Tá? E nós vamos então ser sempre facilitadores para que ela chegue e conversar sobre e utilizar de estratégias de materiais e que ela possa avançar e repensar, avaliar, reavaliar situações e entender que é uma coisa que nós merecemos é viver melhor. Eu não tiro de mim nunca esse direito de viver melhor. Às vezes eu chego em casa, porra, aqui, né? Eu digo, bom, Eline, acabou, aqui agora é outra coisa. Eu entro na minha casa como se eu trocasse de roupa. Né? Vamos lá, nos preparar para o resto do dia e para o outro dia. E na clínica nós precisamos, é a Luana, né, Luana? A gente precisa Sou eu de fazer. novo, professora. E que bom, Luana, que bom, Luana, que vocês estão enxergando isso. Vocês precisam enxergar essas coisas para não cair nesse erro. Diga. Sim. Era só para complementar um pouco a minha ideia. Desculpe se tiver um barulho de Não, fundo. não, pode colocar. Porque está tendo uma obra aqui perto. Uma das coisas que eu ia falar, inclusive, é que eu converso muito com uma pessoa, uma mulher, que eu não sei a certa idade, mas ela é um pouco mais velha que eu. Eu não tenho a certa noção da idade dela. Mas eu procuro conversar muito com ela. Ela é amiga da minha avó, as duas moram na mesma vizinhança. E ela é muito amiga da minha avó, ela sempre vai para casa da minha avó. Então, geralmente, quando a gente senta assim para conversar, eu converso muito com ela. E é uma conversa muito boa, é uma conversa muito rica, que apesar da gente ter opiniões diferentes, a gente consegue conversar. Apesar da gente ter vivências diferentes, a gente consegue bater um papo e se distrair um pouco, talvez. Então, essa troca, eu digo que ela é muito importante, muito mas nos rica, dias né? de hoje... Exatamente. Mas nos dias de hoje, como a senhora estava falando, eu não sei o que é. Eu não consigo lhe dar uma resposta, mas de algum jeito tem algum bloqueio. Pelo menos é a minha forma de enxergar. Se está certo ou não, não faço a mínima ideia. Mas existe alguma forma de bloqueio. Olha, há 1 ano e meio atrás, ela está falando que ela tem algumas, ela já falou anteriormente, algumas dificuldades, até com pessoas da família mais velha, mas que tem uma amiga da avó dela que é mais velha que ela não, é amiga da avó dela, ela não sabe a idade, mas que ela consegue conversar, ter uma troca legal, uma troca rica, como eu falei, né? Há 1 ano e meio atrás, quando essa pandemia surgiu, não sei se vocês lembram, diziam assim, o mundo deverá ficar melhor depois dessa pandemia. Vocês acham, concordam com isso? Eu não concordo. Eu acho assim que a perda, essas perdas que ocorreram na vida das pessoas, algumas pessoas, dependendo da sua história, se revoltaram, né? Algumas pessoas, a coisa foi muito sofrida, você procurar um atendimento médico, você não conseguiu o atendimento médico, você vê se o familiar está morrendo. Então, isso tudo pode agir para os dois lados.
ou melhorar as pessoas ou piorar as pessoas. E isso é humano também. A gente tem que entender que, meu Deus do céu, é o direito que ela tem de expressar o sofrimento dela. Todas as pessoas que nos procuraram, elas têm o direito de, quando traz a queixa, quando ela chega, ela tem o direito de chorar, de esmurrar ali a cadeira, se ela estiver revoltada com o que está acontecendo com ela. E nós temos que acolher. Nós não temos que dizer, não, calma, você está muito estressada, negativo. Isso fica lá, sabe? Ficou para lá. É um processo de aprendizagem também. Mas o que eu tenho visto, inclusive vocês sabem, que o ritual, no caso da morte, né, ele é necessário. O velório, ele é necessário. O que é que a gente viu agora? Quantas mil pessoas já morreram e que fecha no caixão, pode ir 2 pessoas, entrou naquela UTI, nem sempre tem o direito de visitar por conta da questão da contaminação. Isso foge ao humano, isso não é humano, mas infelizmente é necessário para preservar a saúde e a vida de outras pessoas. Agora isso, já que o tema é sensação, isso todos nós sentimos, de formas diferenciadas nós sentimos, tá? Então, perceber o que está acontecendo ao nosso redor e fazer escolhas, tá, Luana? Você gostar de conversar com esta senhora, isso é muito bom. Eu também tenho o direito de escolher o que é melhor para mim. Não melhor no sentido de escolher alguma coisa que eu sei que é prejudicial. Eu não vou sair por aí fumando maconha, eu que nunca fumei nem cigarro qualquer, nenhum, porque eu sei, meu Deus do céu, eu acho que na primeira tragada eu ia paca e morto. Né? No entanto, tem pessoas que fazem. Tem pessoas que fazem e têm prejuízo, e tem pessoas que fazem, nós não podemos negar que tem pessoas que fazem uso e não têm prejuízo. A verdade é para ser dita, tá? Continuam produzindo fantasticamente, são pessoas super inteligentes, mas fazem uso. Então, cada organismo, até biologicamente, reage a essas influências do ambiente de formas diferentes. Nós precisamos entender na psicologia que nós não vamos encontrar pessoas iguais a nós. E isso aí se chama ética também. Se eu não tenho competência nem condições de aceitar aquele caso, eu tenho outras formas de me comportar, de agir. Eu posso encaminhar para um colega, para uma colega que atenda aquilo. Eu, por exemplo, eu sempre coloco nas minhas aulas, eu jamais conseguiria atender um estuprador. Eu não conseguiria. Criança, pior ainda. Mulher, pior ainda. E eu não sou uma pessoa que tenha preconceito. Eu não tenho preconceito a nada. Meus grandes amigos são gays. Adoro eles. Adoro. Eu tenho um amigo gay que me liga meia-noite. Ele, você está acordada, estou achando ótimo falar contigo. Tá? Mas, estuprador, se eu trabalhasse no sistema penal e eu estivesse aqui, honestamente, eu já tinha que estar preparada, conhecendo meus colegas, para saber quem ia conseguir fazer aquilo, porque eu não ia conseguir, entendeu? Agora, essa imposição que a gente vê hoje, essa falta de tolerância, isso não faz bem a ninguém. Você tem razão, Luana, né? Essas pessoas, infelizmente, o ambiente delas vai ficando cada vez mais pobre, porque cada vez mais as pessoas vão fugindo, não querem estar perto. Aí a gente começa a fazer escolhas, esse eu gosto, esse eu não gosto, e aquela pessoa depois vai se queixar de isolamento. Ah, ninguém me chama, ninguém conversa comigo. Isso vai ser uma consequência, e todo o comportamento nosso tem consequência, vai ser uma consequência da forma dela se relacionar. Né? Eu estava tentando botar fora um monte de papel que eu tenho na minha casa.
um monte de papel que eu tenho na minha casa e encontrei um folder que foi de uma passado por uma professora minha muito querida, ela até hoje, que foi sobre a vernissagem dos internos, dos adolescentes internos no CIAN. Olhem só, o CIAN naquele tempo, quando eu falo naquele tempo, porque a gente terminou o curso em 98, então tem 22 anos, né, eu acho, por aí. Era terrível esse CIAN. Não vou dizer que agora é lindo, mas muita coisa mudou. Pelo menos nessa questão de monitores, eles estão colocando pessoas. Agora mesmo a gente está com um colega já, ele formou na turma anterior a essa agora, e ele está dentro do CIAN. É um menino ótimo, menino de bem com a vida, ou seja, com certeza só vai levar o melhor que ele puder para essa turma. E aí era o convite da vernissagem. Então ela colocou assim, o convite ela escreveu: para minha turma querida, Eline, Sara e Deise, espero vocês. E nós fomos até para essa vernissagem. Aí eu coloquei uma mensagem para ela que tinha encontrado, né, mesmo tentando desapegar, que eu tinha encontrado o convite, mas que eu não conseguia desapegar, tornei a guardar. Ela disse: puxa, Eline, eu não tenho isso, mande para mim. Né? Ela: estou feliz, mande para mim porque eu não tenho esse material. E lá eu vou enviar para ela. Bem, então, trocando ideias e voltando. Então, sobre a teoria reflectora, aí sim ela já vai falar desse caráter ativo, de tudo que acontece conosco lá fora e que mexe conosco. Isso é que é o estímulo, ele vai mexer em maior ou menor intensidade conosco. Tá? É uma notícia de alguém que está... Eline, consegui, fui chamado, meu primeiro emprego, estou feliz aí, vai coraçãozinho, vai coraçãozão. A gente responde de acordo com aquele sentimento que a gente tem com aquela pessoa. Então, as sensações aí, então, eles já vão dizer que elas têm caráter ativo e com elas também vem a participação de componentes motores na sensação. Que essa participação desses componentes motores, eles podem agir em nível variado, ocorrendo às vezes como processo refletor elementar. Vejam só, o que significa isso aí? O que é que vocês entendem como participação de componentes motores? Não só o nosso corpo sente, mas às vezes aparece a reação do nosso corpo. Por exemplo, agora mesmo eu acabei de falar, antes de você chegar, eu estava aqui morrendo de frio. Liga a Fernanda um pouquinho, que é bem provável que a colega de vocês vá sentir calor. Tá? É que estava congelando essa sala. O que são esses componentes motores? Eu estava arrepiada. Arrepiada não, arrepiada. Eu estava arrepiada. Então a nossa pele reage. Né? Às vezes, vocês recebem uma notícia, vocês não arrepia, né? O corpo não manifesta. Né? A picada de uma agulha. A gente, sei lá, tem uma reação que a gente não fica passiva. Né? Quantos vão tomar essa vacina agora e fica, meu Deus, meu Deus. Aí, quantas sensações vêm, quanta coisa aquela pessoa sente. Umas aparecem e outras não, são só internas. Tá? Então, esses componentes motores. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Na furada da pele, quando entra uma agulha, se a gente colocar um microscópio, e antigamente os estudos sobre psicofísica, quando eles queriam estudar sobre percepção, eles utilizavam muito essa questão do furar a pele com uma agulha. E só era possível ver a reação da pele pelo microscópio. Tá? Algumas pessoas gritam, ai, está doendo, outras não. Outras sentem e se contêm, e outras o organismo contrai, ele reage. Tá? Então, aí a sensação ela é acompanhada por sensações, por reações reflectoras, motoras, né? Também, o que é que acontece? Existem outras reações vegetativas, que é a compressão dos vasos. Se você colocar um microscópio, às vezes é possível verificar se aquele vaso contraiu, né, ou se ele continuou expandido. Ou também como reações musculares. Quantas vezes, quando a gente sente alguma coisa,
Isso aqui já apresenta essa reação. A gente vê que a musculatura reage. A gente apresenta reação, a musculatura apresenta reação, até quando eu tenho medo de alguma coisa que eu contraio o corpo. Então, tá? Outro exemplo que ele dá também lá é que, examinando as sensações dos animais, vemos que eles distinguem ativamente entre as influências do mundo exterior apenas para aquelas de grande importância biológica para eles. Por exemplo, o gato, ele, se ouvir o rumor do rato, é biológico, ele vai reagir. Vocês querem um exemplo do meu Gael? Eu tenho um gato em casa, eu nunca tive gato. Primeiro gato da minha vida, com essa idade. Esse gato, a Vera já disse para mim, minha filha, te põe, senão ele vai mandar em ti. Eu não sabia que gato tinha essa capacidade, mas tem. Ontem ele não subiu. E normalmente, ele depois que janta, lá a ração dele, toma água, ele sobe e tibum na minha cama. E ontem ele não subiu. Ele disse, tem alguma coisa lá por baixo. Quando eu desço hoje a escada, que eu olho logo embaixo, osga morta. Ele deve ter ficado a noite inteira atrás daquela osga. Porque um desses dias eu cheguei em casa, o ventilador estava jogado para um lado, o tapete, uma ponta estava empurrada para o outro, então ele deve ter, sabe, feito a maior história. Ele apareceu lá em cima de manhã, foi quando ele chegou lá em cima. E outras vezes, logo que ele, quando ele era menor, que eu também não sabia, que é biológico, o gato, ele gosta de dar presentes, né? Não sei se vocês têm gato. Não, eu estava no computador lá trabalhando no tempo da pandemia, quando eu olhava uma catita morta do meu lado. Ele traz e deixa. A sorte que ele não levou a osga morta lá para cima, tá? Então, esses animais, eles também distinguem, né? Nesses estímulos que estão fora, eles distinguem. O Gael fica assim, procurando osga, adora osga. Eu tenho... Sim. Não sei quem foi matar o grilo. Ah, foi a Isabela que matou o grilo. É. Quando a gente dava PPB-1, eu ministrei PPB-1 na UNAMA, eles têm uns aparelhos, é construído, né, tipo caixa. E a gente colocava o rato e a gente via exatamente o movimento do rato. É interessante aqui. Já, se vocês quiserem, eu trago para vocês. Então, bem, aí dito isso, passando dessas duas teorias, a gente vai falar na classificação delas. Aí nós já estamos no século XX, quando então, foi o que eu falei ontem. Vivian chegou há pouco, eu estava dizendo, nós quando aprendemos lá no ensino fundamental e até no médio, a gente só ouve falar de 5 sentidos, né? Só que esses 5 sentidos, você acha que respondem a tudo que a gente precisa para viver? Não, né? Que ansiedade, onde é que ela está? Está no ouvido, no tato, no olfato, no paladar, na visão? Pode até a visão ter um componente importante para essa sensação de ansiedade, tá, pessoal? Vamos começar a relacionar essas coisas, né? Por exemplo, se vocês estão esperando o gatinho de vocês que vinha buscá-las aqui lá para meio-dia, aí ele diz assim, olha, eu espero você lá na porta. Quando vocês vão andando e olham para a porta e não veem, puxa, ele ainda não chegou. Pode provocar uma ansiedade. A expectativa, será que ele está lá fora? Será que ele não está aparecendo? Entendeu? Então, o sentido da visão, ele pode ter um componente, como pode ter um componente na ansiedade a audição. Eu escutei uma notícia e eu não me senti bem. Um dia desses aconteceu isso. Eu recebi
pelo WhatsApp lá uma mensagem, um negócio que realmente eu não gostei, não me senti bem na hora. Interessante. Sabe quando dá aquele reboliço de um alimento, de alguma coisa que a gente comeu e aquilo ali ainda não está digerido? Na mesma hora. Aí eu disse, Epeline, calma, 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 aí deixei. Porque tem sido uma manifestação, não era nada de queixa, nada de aula, nada disso, era uma questão pessoal, uma questão dele. Mas a forma que ele colocou me coloca, me faz pensar que ele vê algumas coisas de uma forma suja, sabe? Isso aí não me deixou bem. Até porque aquele negócio, eu não vou ficar falando desse assunto pelo WhatsApp com ele. Eu prefiro assim, olho no olho, falar. E com essa questão, lá inclusive ele perdeu até um familiar, a gente fica com receio. Bem, voltando. Como é essa classificação? A gente primeiro vai falar da classificação sistemática das sensações. A classificação sistemática, ela fala de 3 tipos de sensações. As sensações interoceptivas, as sensações proprioceptivas e as sensações esteroceptivas. Nas sensações esteroceptivas estão incluídas as sensações de contato e de distância. Aí sim, nessas esteroceptivas entra audição, visão, que são as de distância, e entra paladar, olfato e tato, que são as de contato. Pessoal, isso vai para a plataforma, tá? Então, o que são as sensações interoceptivas? Pode. Já são 10h34. Eu nem fiz intervalo porque deu aquele problema todo no computador. As sensações interoceptivas, posso continuar, gente? Volta? Elas nos trazem sinais acerca dos processos internos do nosso organismo. E elas levam ao cérebro todas essas excitações, todas essas reações que vêm das paredes do nosso intestino e do estômago, do coração, do sistema sanguíneo e das vísceras. Vejam só, a gente só fala em sentido como sendo olfato, paladar, visão, tato, né? Mas, na verdade, nós temos sensações que são internas. E como identificar? Vocês sabem que num diagnóstico, até mesmo para ir para um psicólogo, eu vou perguntar, né, o que traz você, ele vai falar da queixa, e eu posso perguntar como você se sentiu nessas situações que você relata. Ele vai dizer, eu me senti mal, eu senti ansiedade, né? Eu fiquei muito triste, eu não consegui dormir. Então, de onde vêm essas informações? Como é que nós sabemos quando a gente está ansioso? Como é que nós sabemos quando um alimento fez mal para nós? De onde é que vêm essas sensações? Não vem do tato, nem do ouvido, nem dos olhos, né? Eu posso atribuir por associação que alguma coisa que eu comi não me fez bem. Até porque essas sensações, a gente vai aprendendo com o desenvolvimento. Por exemplo, saudade é um tipo de sensação, né? E só existe essa palavra saudade no vocabulário brasileiro. E como é que nós aprendemos o que é saudade? Onde é que está escrito esse conceito de saudade? Quando nossos filhos são pequenos, que lá onde a mãe tem que voltar, retornar para o trabalho, se ela tirou licença. Naquele dia ou naqueles dias a criança não reage bem, chora muito. Eu posso dizer, ela está com saudade. E eu posso ir dizendo isso durante o crescimento da criança. E ela vai aprendendo a associar aquela situação e o que ela sentiu com essa palavra saudade. E eu estou ensinando um conceito para aquela criança. E aí nós vamos
tanto essa saudade que nós sentimos pode ser... Eu não acredito em saudade boa, pessoal. Essa história de vir com esse papo de que saudade é boa, eu não acredito. Quando eu perdi meu marido, eu vou ter que falar essas coisas. Uma vez eu vi uma pessoa me dizendo, ah, não, vai ficar uma saudade boa. Até hoje essa saudade para mim dele não é boa. Não é boa. Né? Por quê? A minha relação com ele era uma relação que deixou saudade. Eu ficar só, porque meus filhos já são casados, moram sozinhos. Eu vou dizer que é uma vida boa, que eu não sinto falta do tempo. Hoje mesmo eu vou ter que sair para esse evento do Pai do Ano, lá na Assembleia. Com ele, eu dava o braço com ele, eu podia botar o salto do sapato que eu quisesse, que eu conseguia chegar. Imagina a Assembleia, eu não sei nem como está, 500 anos eu não vou lá. Mas eu vou, estaciono sei lá onde, eu tenho que andar até onde para chegar no salão onde vai ser o bendito jantar. Eu já estou pensando no salto do sapato que eu vou colocar, porque eu não sei se eu vou passar caminhar em algum lugar que seja cimentado, ou sei lá como vai ser. Nesses momentos, eu lembro dele. Não que eu não lembre em outros momentos. Mas saudade, eu posso ter saudade de uma viagem que eu fiz, que foi uma maravilha. Eu vou sentir, né? Me sentir feliz, puxa vida, que bom que foi. Mas depois eu posso dizer assim, Hebe, há quanto tempo que eu não faço uma viagem dessa? Né? Não consigo viajar com essa pandemia, entendeu? Então, é assim, são coisas internas e ao mesmo tempo são necessárias. Essas sensações interoceptivas, quando a gente vai a um médico, elas são necessárias para que o médico possa formular uma hipótese diagnóstica. Por quê? Quando se chega num médico, que eu vou dizer o que eu sinto, eu preciso relatar mais ou menos os estados do meu corpo, para que ele possa formular uma hipótese diagnóstica. E nem todo mundo sabe fazer isso. Tem pessoas que não sabem falar do que o seu corpo sente. Porque não aprenderam, não foi dada importância. Aquela criança que vai crescendo, se tornando adolescente e adulto, e que as coisas não são conversadas, explicadas, ela não vai ter como aprender, ter discernimento para saber que aquilo ali está relacionado com tal coisa. Quem tem filho pequeno? Aqui, não és casada, Vivian? Não? Quem tem criança pequena? Não, você é muito jovem. Acho que mas não é só velha que é casada. Priscila deve ter. Hã? A Priscila. Diga, Priscila. Quer falar, Priscila? Eu não entendi quem falou e o que foi dito. Não, é porque a senhora estava perguntando quem tinha criança pequena. Aí eu falei que da nossa turma, muito provavelmente a Priscila ainda tem uma criança pequena dentro de casa. Pois é, então vejam só, quem tem criança pequena, quando o moleque começa a chorar, e a gente, primeiro o filho principalmente não sabe o que o moleque tem. Aí, quando é dor no ouvido, como é que a gente aprendia? Ia lá e tocava bem aqui. Se o moleque berrasse, provavelmente era dor no ouvido. Mas estados do corpo, nem todos sabem descrever seus estados do corpo. Por quê? Não aprenderam. Fulano, o que é que você está sentindo? Eu não sei. Olha, parece que doeu aqui. De repente eu senti um negócio. Bolas, não é assim. Ninguém vai para um médico dizendo isso. Então, aprendam que filho pequeno a gente precisa conversar. Eu não vou ensinar para o meu filho pequeno o que é uma relação sexual, pelo amor de Deus. Não há necessidade disso. Né? Tudo tem seu tempo, mas essas coisas que fazem parte da vida da pessoa, a gente precisa ir explicando, precisa ir conversando sobre. E aí a gente vai aprendendo, tá? Então, esse grupo das sensações interoceptivas que nos trazem informações desses órgãos, como parede do intestino, estômago, coração, sistema sanguíneo e vísceras, né? Ele é o grupo mais antigo e elementar das sensações. Sempre existiu, desde que existe o homem na face da Terra. Só
que isso não era considerado, né? Vocês lembram que a gente falou um pouco das histórias. Ela também, essas sensações, estão entre as formas menos conscientes e mais difusas, e sempre conservam sua semelhança com estados emocionais. Olha a importância que essas sensações têm. Então, por isso que eu falo da ansiedade. Vira e mexe, eu vou lá falar da ansiedade, que é a queixa hoje mais presente na nossa comunidade acadêmica. É a mais presente. Não tem, pessoal, uma pessoa que venha para o NAP, para o atendimento comigo, que não fale em ansiedade. Não existe. Então, por exemplo, tipos dessas sensações. A sensação de fome, a sensação de desconforto, né? Não estou legal aqui. O que é que eu tenho? Não sei, eu não sei o que é, mas eu não estou legal. Sensação de tensão, né? Eu estou tensa porque é a minha prova. Mas por quê? Eu tenho na minha história anterior, eu tenho uma história complicada com esse evento, fazer provas, com avaliação, ou é porque eu não estudei nada e eu estou tensa, porque eu tenho que fazer essa prova, eu não quero fazer de segunda chamada, mas eu não estudei. Ou eu estou tensa porque eu coloco muita expectativa. Quem de vocês não estuda, sabe que estudou, que leu, que viu tudo, mas que na hora da prova está tensa? E tem um detalhe, que chega na hora da prova, sai da prova e diz assim, eu acho que eu não escrevi nada que... Certo. Quantos? Vem essas reações que a gente chama, essas reações reflectoras, né? Que o corpo, né? Sensação de calma. Ui, que coisa boa, né? Eu ontem dizia para uma pessoa que se formou conosco, que está no primeiro emprego, e ele colocou assim, Eline, cheguei cansado, morto de fome. Aí eu coloquei assim, que bom agora um banho, né? Um soninho. Não, que bom agora um banho, jantar, juntar com a sensação do dever cumprido e dar um soninho. Ele disse, realmente é o melhor, né? Porque a gente precisa dessa sensação do dever cumprido, né? Que é a sensação de conforto, quando a gente acha, olha, eu fiz a minha prova, puxa, mas a minha prova foi boa. A gente tinha muito isso na nossa turma. Eline, o que tu colocaste? Não é? Justamente. A colega de você. Né? Mas acho que quando ela traz uma hora e vocês sabem, as colegas de vocês estão falando aqui sobre o acordar cedo, de não gostar de acordar cedo, mas depois que acorda, depois que consegue chegar na academia, né, faz uma atividade e se sente bem, né? E tem uma questão biológica aí, né? A gente sabe que a atividade física, ela produz substâncias que dão prazer. Por isso que tem pessoas que são viciadas em atividade física. A gente precisa na vida tudo ter critério, tudo ter limites, tudo tem que ter equilíbrio. Eu não vou com a minha idade me meter numa academia para aquele pula, que eu não tenho mais capacidade disso, pessoal. Nem gosto do pula-pula, eu gosto mais da coisa mais tranquila. Adoro ouvir uma música bonita daqueles tempos, aquelas de filme, adoro isso, me faz um bem enorme. E uma vez fizeram na esquina de casa, ia ter uma academia. Aí eu vi lá, depois pintar a academia, não sei o que, aí eu disse para o meu filho assim, mas que bom que eu vou sair daqui da minha casa, só faço atravessar, chego na esquina e a academia. Ele disse, mãe, essa academia não dá para ti, que essa academia é só para ferreiro. Já pensou, eu com esta cara chegou lá dizer que eu quero me matricular na academia, a criatura ia me olhar, ia dizer, não, aqui não tem para a senhora. Que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que sempre deveria, em qualquer lugar, um profissional, e aí isso eu falava para os meus alunos da educação física,
eles terem competência de planejar, né, um tipo de atividade que pudesse ser normal. Diga, Isabela. É a Isabela que quer falar? Sim, professora, eu queria falar um pouco. É porque, assim, eu faço academia, né? E eu vejo esse tipo de discriminação quando uma pessoa vai lá para começar e tudo mais, tipo, que quer perder peso e ganhar massa magra, enfim. Aí, tipo assim, eu não vou com a cara de um cara lá porque ele se acha, só porque é fortão e parece um frango, sabe? E aí não quer deixar o pessoal que tá lá pagando a mesma coisa que ele para usar os aparelhos lá. Nossa, eu fico com muito ódio, sério. Dá vontade de falar com o dono da academia, não, ou você tira ele, ou eu saio daqui, porque é impossível viver assim, cara. Não tem como. Teve uma vez que eu tava fazendo aparelho e ele tava vendo que eu estava fazendo aquele aparelho e simplesmente foi lá, né? Só que eu não falei nada, até porque, sei lá, eu não gosto de me estressar, mas quando eu me estresso, sinceramente, não tem como. Não faz bem. É assim, sabe, Isabela? Cada um tem seu tempo. Um dia ele vai aprender. Mas deixa eu lhe falar, o que era que eu ia falar que você disse agora há pouco e eu lembrei. Eu fui lembrando, vocês vão falando e eu vou associando com outras das coisas. Você falou na discriminação. Não, isso existe realmente. Sabe o que fazem comigo? Mandam mensagem. Da ontem mandou uma aluna da noite. Ela mandou uma mensagem assim: professora, eu sou a fulana de tal. A senhora lembra de mim, professora? E a gente vai colocando a entonação no momento que vem a pergunta. Olha, eu sou fulana de tal e eu falei com a senhora porque eu tenho uma escola e eu gostaria de fazer convênio com a Examar. A senhora está lembrada que eu fui aí para falar sobre isso com a senhora? Aí eu peguei e respondi o seguinte, eu queria até ler aqui, mas eu lembro do que eu escrevi. Eu disse: boa noite, fulana, estou lembrada assim de você. Você veio aqui falar comigo, uma tarde eu estava na coordenação, no tempo das enchentes. Você lembra das... Aí eu de propósito, eu coloquei: você lembra das enchentes que aconteceram no início, lá em março de 2020, vocês já estavam aqui, que ninguém conseguia sair da Examarch? A gente mandava parar a aula para o aluno ir correndo porque ia encher tudo. Você lembra das enchentes? Com essas enchentes, eu ficava presa na Examarch e ficava à tarde. E justamente era a hora, ela não é da, ela é da noite, era a hora que o pessoal da tarde estava chegando. E ela nesse dia veio à tarde. A maré estava por aqui assim, de altura aí fora. Eu disse: você lembra que a dona Regina estava aí? E eu disse: venha cá, vamos conversar com a dona Regina, que já a gente lhe informa sobre isso. Você está lembrada disso? Sabe por quê? Essa pergunta. Professora, a senhora está lembrada? É porque acham que parece que eu estou demente. Isso, sabe, Isabela, é discriminação. Eu me sinto discriminada, juro para você, porque não precisa perguntar se eu lembro. Quer dizer, até é perda de tempo, eu acho, que a gente fica lendo uma enorme de uma mensagem que não é uma só, tem 20. Cada vez que eu abro, está cheio de luzinha verde o meu celular, de tanta mensagem. Então, essa pessoa assim, ele está pensando que nunca vai chegar. E eu lembrei do que eu ia comentar. Eu dei aula já em algumas turmas do curso de Educação Física aqui. Vocês sabem como eram as nossas provas? Porque era assim, tinham uns que eram os bonitões da turma, né? E tinham outros que a gente estava vendo que tinham um físico normal. E, pessoal, eram 60 alunos nas turmas de Educação Física. 60 alunos. Eram salas enormes, ficava cheio. Aí eu trazia, eu ainda tenho no meu celular, música clássica ou música popular, das que eu gosto. Aí entregava as provas e eu dizia para eles assim: bem, pessoal, eu não sou policial, eu não vim aqui para ficar vigiando ninguém. Vocês vão fazer as provas de vocês, por favor. Se vocês quiserem colar, colhem com cuidado, eu não quero ver ninguém colando. Agora uma pergunta: vocês querem uma música para fazer prova? Ah, professora, queremos. Qual é que vocês querem? Música popular. Aí eu botava meu celular. Minha gente, eles ficavam fazendo a prova tranquilamente. Isso tem um objetivo. Isso se chama dessensibilização sistemática. Ou seja, aqueles machos, sabe, acabavam. Então a gente precisa lembrar, às vezes, para determinadas pessoas, que a vida lá fora vai ser diferente.
Não importa o que eu gosto, o que eu penso, o que eu quero, mas a forma de tratar, já está com fio, pode desligar. A forma de tratar tem que ser... E chegava ao ponto assim, de lá no meio da prova, professora, a senhora tem música clássica? Eu digo, tenho. Quem quer? Aí eles levantavam o dedo. Aí eu mudava para música clássica. Mas a teoria da prática, ela choca muito a gente. No meu primeiro estágio, eu consegui ali no CRETA. A teoria ela é linda, bastante explosiva. Quando eu cheguei no CRETA, eu via que os estagiários estavam dando pelo dinheiro e que estavam criando, às vezes, quando eu entrava na instituição, era 2 crianças com autismo para um aplicador. Então, os brinquedos, é tudo baixo, sendo que devia ter prioridade. Porque um dia perdido com uma criança autista é um dia para a vida dele. Justamente. E eu me frustrei muito, eu me desanimei muito. E aí que eu comecei a ver que foi um choque para mim. A colega de vocês está falando sobre a diferença da teoria para a prática. Existe, pessoal, e existe muito. E muitos de vocês vão achar assim, que o lugar que eu fui estagiar, me mandaram para aquele lugar, como se a gente soubesse o que ia acontecer naquele lugar. E pode acontecer o pior. Vocês podem visualizar, o que é que eu digo sempre? Eu já fui supervisora de estágio básico 2, comunitária, CRAS, CRES, esses lugares, 2 vezes. A minha preocupação com o meu aluno, com a minha aluna, não era se ele estava craque lá. Eu queria que ele soubesse o que ele ia fazer lá, mas era acolher aquela aluna que chegava e me dizia assim, como aconteceu. Professora, ainda bem que eu tinha supervisão com a senhora hoje, porque eu saí muito mal. Eu dizia, o que foi que houve? Professora, hoje a entrevista, a psicóloga me levou para a triagem com uma criança que foi estuprada. Vocês entenderam? Então, a minha obrigação não é ficar martelando ali a teoria. A gente primeiro fala da teoria, mas a gente vai depois, quando esse nosso aluno chega, a gente tem que ir mostrando. A gente, infelizmente, vocês vão se deparar lá fora com isso. Não é o melhor? Não é. É horrível. E ela disse para mim, eu vim para cá e daqui eu vou para a minha terapia. Porque eu ainda preciso falar mais disso. Eu não perguntei a história dela. Naquele momento, já estava na pandemia, essa última turma de CRAS, tinham, se eu não me engano, uns 5 alunos na sala. Eu não tinha por que perguntar para ela, mas por que você se sentiu assim? Você já passou por isso? Absolutamente. Não interessa ali. O que interessava era acolher. E quando acontecia isso, que a Vivian está falando, dela discordar, ver que não era o procedimento adequado, aí eu digo sempre assim, tem um lado bom, é que vocês vão ver o que vocês não podem fazer quando vocês estiverem na prática de vocês. Infelizmente acontece. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou descrente da vida, pelo contrário, eu continuo achando que a minha escolha foi a melhor que eu fiz, né, da psicologia. Porque eu acho que para o humano sempre tem esperança. Se eu perdesse a esperança no ser humano, eu já tinha debandado da psicologia há muito tempo. Mas a gente tem que entender que tem bons profissionais e maus profissionais. Pode desligar, está horrível de gelado. Então é assim, eu já cansei de dizer em sala de aula, quando eu vi algumas coisas, eu dizia, olha minha gente, deixa eu falar um negócio para vocês, está acabando a nossa aula hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, eu sempre digo, se eu chegar por aí para ser atendida num lugar e encontrar ex-aluno péssimo que eu tive, que eu sei que não é um bom profissional, eu vou dizer, olha, com esse eu não quero ser atendida. Aí diziam para mim assim, mas professora, a senhora tem coragem de dizer isso? Eu dizia, eu tenho, eu nem olhava para a criatura. Claro que eu não ia fazer isso, mas eu já tive a oportunidade de chegar num centro de saúde da Pedreira e encontrar uma ex-aluna nossa da fisioterapia, ótima moça, sabe? Perfeita. Ela trabalhando lá. Antes de chegar a minha vez, eu só observando a forma como ela recebia as pessoas, tá? E eu fui atendida por ela e fiz questão de dizer para ela, estou feliz de lhe ver, ainda estou vendo como é que você interage, porque a interação é básica na nossa vida. Como é que nós vamos ser psicólogos calados num canto? Não dá, pessoal. Então, infelizmente, né, nesses lugares existem. Tem
Como tem, pessoal? A gente tem aqui exemplos. Eu vi uma vez, eu estava na coordenação e entrou uma pessoa nova que ia ocupar uma coordenação. Aí, quando a pessoa chegou, ele pegou, colocou uma placa assim, ocupado, não atendo ninguém. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, pelo amor de Deus. Não deu outra, aquilo chegou lá. Ou seja, agora mesmo, vocês sabem o que aconteceu numa cerimônia de formatura, esse professor foi citado, teve o nome citado. Eu achei que aquilo não devia, não cabia aquilo ali. Mas a criatura falou do nome do professor enquanto orador da turma. A gente fica na dúvida, né? Que profissional vai ser, porque a questão ética também está perpassando isso tudo. Bem, pessoal, obrigada pela participação hoje, tá? Adorei a participação dos alunos que estão aqui também, Fernanda, Alexia e Vivian. A gente precisa, né, estar em contato com vocês mesmo fora, mas quando vem a voz de vocês, a participação de vocês, eu acho uma delícia, porque é o que eu sinto falta. Eu não aprendi a ser professora para estar igual artista de TV, né, minha gente? Mas a gente tem. Eu talvez volte para aí terça-feira, professora, talvez. Tudo Aliás, bem. talvez não, acho que eu volto, sim. Na próxima não. Até semana segunda eu vou estar tentar ir. ocupada. Justamente, com todos os cuidados, né? Façam como eu. Olha, eu me borrifo de álcool em tudo, eu chego lá na minha mesa, eu borrifo. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Se eu não sei quem pegou no teclado, eu borrifo o teclado, eu borrifo mesa, eu borrifo em mim. Quando eu chego em casa, o meu gatinho, o Gael, quando eu abro a porta, a primeira coisa... Hã? Pode, já estou terminando, tá, Vivi? Primeira coisa que ele faz quando ele vem, ele se joga nos meus pés. Você sabe como o gato se joga, né? Chega feio. Eu, antes de abrir a porta, já borrifo no meu sapato, nas minhas pernas, nos meus pés, álcool, para proteger o bichinho, porque eu chego da rua. Então, um beijo para todos. Priscila, Andresa, Isabela, Luana. Beijo, Tem duas Andresas, né? Duas Andresas. Tem duas Edna, Andresas. Luana. A Caroline. Obrigada, E Priscila, a linda Andresa Moraes. você. Obrigada, muito obrigada, Edna. Tudo de bom. Tchau, Tchau. professora. Até quarta. Beijo. Professora. Priscila, eu adorei ver esse guarda-roupa aí atrás. Menina, adorei. Eu adoro roupa. Vestido, sapato, olha, vai ficar tudo gravado aqui. Mas tá Ai, meu bom. Deus. Tá bom? Olha o guarda-roupa dela, parece... Agora eu vou dizer como uma minha filha, uma vez que nós fomos à casa de uma amiga, e ela estava preparando os armários. E ainda estavam sem porta. Era uma casa enorme lá na Estrela, ela já vendeu um prédio lá. Aí, quando nós saímos de lá, minha filha era pequena. Ela olhou para mim e disse, mãe, o guarda-roupa da tia Tereza parece de boutique. Agora eu vou dizer, parece de loja. Tudo arrumadinho. Beijo, queridas. Tudo de bom. Bom fim de semana. Beijo, tchau, professora. Tá? Tchau, professora. Hã? Tudo bem. Eu já estou indo, tá? Eu já falei com o meu genro, eu já passei para ele esse material, o livro. Aí essa aula aí, nosso encontro de ontem, ele vai passar também. Porque eu confesso para vocês que não sou eu. Vou mandar parar a gravação, né? Parar a gravação.